Olá a todos os receptores da lógica global convergente. Estamos de volta com este vídeo para explicar como funciona a nova versão do espelho lógico, que é esta planilha que facilita ao usuário, ao receptor que está na lógica global convergente ver muitas informações que estão aí disponíveis, as ferramentas disponíveis. Então, esta é a versão 3.0, houve bastante modificação e nós queremos passar essas mudanças para todos os receptores. É importante que todos saibam que uma das principais mudanças que nós implementamos foi eliminar aquele menu que em todas as páginas existiam. Por que nós eliminamos? Porque decidimos mostrar aqui embaixo, como todos podem ver, as abas de cada uma das planilhas. Antigamente a gente não mostrava essas abas e tinha o menu, mas nós entendemos que desse jeito aqui, dessa forma, é muito mais prática para quem quiser manusear as planilhas. Então esta foi a principal mudança do ponto de vista estrutural, né? Do ponto de vista de conteúdo, quais foram as mudanças? Nós continuamos aqui com essa primeira aba, que é a planilha dados, que nós vamos já mostrar como ela está, como é que é a nova versão dela. A planilha resumo, que permanece com a mesma configuração. O TUME, que agora nós colocamos com a visualização bastante mais agradável e com mais informações. Inserimos uma planilha nova chamada Parceiros, que é para você poder colocar data de nascimento de mais de uma pessoa, né, ou de duas pessoas, e aqui embaixo comparar essas informações para ver, né, a questão de compatibilidade e ver a soma das frequências positiva e negativa, enfim, o que a própria lógica permite que a gente faça. Aí temos o calendário, que todos já conhecem, né? Essa planilha aqui onde nós temos dividido em dois blocos os dias do ano até o dia 352, tá certo? E temos, acrescentamos essa planilha aqui chamada de calendária 352, em voltas, ou seja, aqui nós vamos ter as voltas. Nós vamos mostrar de uma por uma, por enquanto é só dando uma passeada, mas aqui estão volta por volta, para que todos tenham uma facilidade maior para visualizar. E depois entramos agora com essa planilha nova aqui, chamada Letrox, aonde nós permitimos que a pessoa calcule, escreva as palavras em espanhol e o resultado apareça aqui. Nós vamos já ver isso também. E aí colocamos a primeira volta do alfabeto e a quinta volta, né? Não acrescentamos de 1 a 5 porque não achamos necessário. Em geral, Alejandra Cassado usa apenas a primeira volta e a quinta volta para poder se orientar. Além disso, temos aqui a planilha quarentenas, que nós vamos analisar já qual é a utilidade dela, e temos as coordenadas. As coordenadas são as coordenadas geográficas, que a gente pode, com esse instrumento aqui, fazer várias operações que a gente não conseguia antes. Ok? Então vamos voltar para a planilha número 1, para a planilha de dados, e mostrar o que mudou nela também. Nós dividimos, né, nessa parte do lado direito aqui, nessa parte superior, nós dividimos o que se refere à Terra, deixamos acima, e o que se refere à antena biológica, deixamos abaixo. Então essas informações daqui de baixo são relacionadas com a antena biológica. Do lado esquerdo, os campos em verde, nós sabemos que são os campos que permitem inclusão, alteração. E aqui nós lançamos neste local aqui uma data, por exemplo, se nós colocarmos aqui 1 de agosto de 1979.
Quando nós lançamos a data aí, a planilha aqui do lado direito é toda preenchida. Nós vamos já analisar. Aqui abaixo nós temos o espelho lógico. Apesar da gente ter aqui a planilha parceiros, nós mantivemos aqui o espelho lógico, que é também a mesma comparação entre duas pessoas. Eu posso comparar essa aí que nasceu em 1979 com alguém que nasceu por exemplo, em maio de 1980. Bom, eu só coloquei as datas. Aonde é que eu vejo isso aqui? Eu vejo aqui na planilha resumo. Olha aqui. Aqui estão as informações e aqui tem um resumozinho das duas pessoas, né? Então, permanece essa possibilidade. Quarentena. Aqui, vejam que nesse campo aqui, a única linha que não está preenchida é quarentena, porque eu não informei. Então, digamos que seja 10/2 de 2014, olha aí. Então, informa que tem 39 quarentenas e 1.533 dias de processo. Frequências. Essa informação aqui, ela já tem aqui dentro, né? Então, mas nós podemos agora ver aqui fora mesmo, sem precisar virar a página. Então, eu estou aqui no dia, se eu quiser saber, no dia, sem olhar o calendário, eu quero saber que no dia 3 de maio de 2018, eu quero saber qual a frequência. Olha aqui, da frequência 123 e frequência negativa 242. A diferença entre elas está registrada aqui. E aqui abaixo, para que serve? Ora, eu tenho uma frequência, por exemplo, 345, e quero saber qual a data dela. Olha aí, 11/12 de 2018, e a frequência negativa é 20. E a diferença entre elas, 325. Então, aqui do lado esquerdo, esse é o uso que a gente pode dar. Inclusive aqui em cima você pode botar qualquer nome, né, da pessoa que você tiver fazendo o estudo, ou estiver atendendo. Seus clientes, você vai poder atender através e ter os dados deles registrados. Pronto. Aí aqui do lado direito é bastante intuitivo, todo mundo já conhece a que se refere, né? A data de hoje, que é a data gregoriana, frequência positiva e negativa, a diferença dessas datas e em que data cai, a diferença dessas frequências e em que data cai, o ponto de encaixe, que a data do ponto de encaixe, que é a mesma relacionada com a frequência negativa, enfim. E aí vem a parte relacionada com o calendário no dia em que nós estamos, que se refere, né? Nós estamos agora na volta 8, no quadrante lógica, Sol, né, que é sudoeste, Má e linear, Má linear. O passo é o primeiro passo lógico. Dia da quinta etapa, andrógeno universal, universo base 30, desafio ano judeu 5.777, quarentena global, enfim. Tudo isso aqui relacionado com a Terra. Tudo isso relacionado com a Terra. Aí embaixo aqui nós temos relacionado com a antena biológica. A frequência positiva do dia que ela nasceu, né? E o dia que ela nasceu está onde? Está aqui, ó. Frequência positiva, frequência negativa, ponto de encaixe, que é exatamente o dia da frequência negativa, diferença entre frequências, que está aqui, a data dessa frequência, ou seja, a frequência 148 cai no dia 28/5 de 1979. A volta em que a pessoa nasceu, o quadrante, e, enfim, o quadrante, que no caso aqui é inumano, noroeste, nordeste e pá não linear. O passo, que é o primeiro passo, dia de vida, enfim. Então, tem essas informações. Além disso, tem informações sobre o desafio particular.
todas as informações que a gente já sabe que são úteis. A quarentena, né, que está aqui porque nós preenchemos aquele campo. E esse campo de baixo aqui, alinhamento de nascimento, da data de nascimento com a quarentena global, essa informação aqui, ela foi dada por Alejandra Casado. Aliás, não foi nem por Alejandra Casado, nós vimos no site da Wikilogic que este ano de 2018 iria coincidir a data de nascimento das pessoas com o número da frequência da quarentena global do receptor referência, que no caso é Alejandra Casado, né? Então, a primeira aqui é o ano, e a segunda vez que dá esse alinhamento refere-se ao ano invertido. Por exemplo, 1958, se a pessoa for de 1958, aqui vai ser a quarentena 1958. E se for, e aí o segundo alinhamento vai ser 1985, ou seja, só a última dezena do ano do nascimento trocado. Então, quando chegar na frequência 1958 seria a primeira e 1985 seria a segunda. Isso a título de exemplo. Então, eu imagino que aqui já não é nem novidade essas coisas aqui, então a gente já pode passar para frente. A planilha resumo, como já disse, tem tudo o que a gente já viu lá na primeira página. Inclusive, em relação às duas datas de nascimento aqui, tem essa ligeira a informação das duas pessoas, ok? Não tem muito que a gente nos prender, mas isso tudo aqui, por que a gente tem o cuidado de resguardar? Porque todas essas informações aqui é quem montam o gráfico do TUME. Então, aqui nós temos o gráfico do TUME, agora circular. Eu vou simular aqui uma impressão só para a gente ver como fica. Olha, perfeito na página, para quem vai imprimir, para manter as pessoas que você está atendendo. Você tem agora como imprimir ou salvar em PDF, a decisão é sua. Então aqui nós temos, né, o TUME, com base nessa data de nascimento, que está lá fora, que está aqui na planilha dados. Quando eu ponho aqui, ela vem para cá, né? E daqui desenrola-se toda essa sequência, né? Do TUME, da frequência 354 para 353, depois para 357, depois para 358, 359, 360, 361, 362, 363 e por último 353 novamente. Então aqui o TUME está bastante documentado para as pessoas que quiserem fazer o TUME, né? Praticar o TUME. E aí vem a planilha parceiros. Essa é o grande recurso que a gente colocou. Na planilha parceiros, poderíamos até chamar de parceiros e eventos. Nós temos, igual foi feito aqui na planilha resumo, a gente tem condição de obter informação. Por exemplo, vamos colocar aqui agora o aniversário de alguém do dia 12 de janeiro de 1984, certo? Veja, calculou todas as informações dele. E vamos colocar aqui de outra pessoa, que é o dia, vou colocar aqui lá mesmo, 1/8 de 1979. Pronto. Então aqui nós temos um receptor, um parceiro e outro parceiro. Parceiro significa, pode ser um sócio de uma empresa, de um negócio, pode ser marido e mulher, pode ser amigos, pode ser o que você queira, para você fazer o estudo teoricamente, de afinidade deles dois. E o grande feito está aqui embaixo, olha o resumo. O resumo do receptor 1 está aqui e o receptor 2 está aqui, ou seja, essas informações que vocês estão vendo aqui em cima, estão todas aqui embaixo, tá certo? E aí você pode comparar, por exemplo,
a frequência positiva, ou seja, quando eu somo a frequência positiva do receptor 1 com o receptor 2, dá 225. Se eu subtraio essa frequência, ou seja, 12 menos 213, fica 201. Né? Aí, em relação à frequência negativa, se eu somo as duas frequências negativas, eu tenho menos 506. Se eu subtraio essas frequências negativas, eu tenho 202. Então, aqui você tem todas as informações que podem ser obtidas nessa diferença. Aqui eu tenho, por exemplo, em relação aos dias de vida, esse aqui tem 12.520 e esse tem 14.000. Se eu somar, dá 26.665. Se eu subtrair, dá 1.626 a diferença entre as idades. Não importa se é negativo ou positivo. 1.625. Enfim, então isso permite que você, tendo pacientes, né, de uma mesma família ou que tem um relacionamento qualquer, você possa fazer esse levantamento em relação a eles. Agora, o que queríamos destacar é que ao tempo em que essa planilha serve para fazer a confrontação aqui abaixo de dois receptores, né, receptor 1, receptor 2, volta, quadrante, passo, enfim, todas as informações que nós já conhecemos, ela permite também que a gente faça verificação das frequências em determinado evento. Então, digamos que aqui, este receptor, que nasceu em 12 de janeiro de 1984, gostaria de saber qual a frequência, quais as suas frequências e todos os demais dados em um evento. Por exemplo, em um casamento. Então, digamos que ele se casou em 20 de 5 de 2015. Pronto. Então aqui estão calculadas, como se fosse o TUME, todas as informações. E aqui abaixo você pode comparar, por exemplo, né? Do lado esquerdo está o receptor, que nasceu na volta 1, no quadrante humano, no passo 4. Onde tem receptor 2, é claro que são as informações do evento, casamento, que ocorreu na volta 9, no quadrante humano e no passo 4, inumano, até uma coincidência. Vamos já colocar outra data para verificar que não é erro, é apenas uma consequência realmente, uma coincidência realmente. E aqui embaixo você pode comparar exatamente cada situação, né? Frequência positiva, frequência negativa do receptor 1, aqui do receptor 2 e aqui a soma e a subtração dessas frequências. Do mesmo jeito, em relação à frequência negativa, soma e subtração. O restante dessa planilha é uma consequência, né? São os dados de um à esquerda e os dados do evento à direita. E aqui a confrontação desses dados. Em relação aqui essas frequências, né? Esse alinhamento a gente já explicou lá no 1, porquê dessas datas, né? E nós podemos, então, considerar outro evento, por exemplo, essa mesma pessoa que casou em 20 de 5 de 2015 pode ter tido um filho no dia 7 de julho de 2016. Olha aí. Então, ele pode comparar agora as frequências do seu nascimento, que estão aqui, onde está receptor 1, com a do evento nascimento do filho. E eventos são diversos, pode ter casamento, separação, associação com a empresa, data de assinatura de contrato. O evento é você que define. Há pessoas que entram e saem nas empresas, data de demissão, qualquer coisa, e até um evento emocional mesmo que tenha ocorrido, um falecimento, alguma coisa, você pode colocar aqui e fazer essa confrontação, tá certo? Pois bem, então esse é o objetivo dessa planilha, é algo extremamente relevante
para que você consiga, dentro da lógica global convergente, atender pacientes e comparar, né, confrontar os seus elementos para ajudar em algum tipo de terapia que você venha fazer, ok? O que a gente pode ainda acrescentar em relação a essa planilha é a questão da derivação noturna, né? Pode observar que aqui na linha derivação noturna, quarentena pessoal, está em branco. Então, no instante em que nós damos a informação aqui, por exemplo, alguém que derivou dia 10/2/2014, vejo que está lá em cima, no receptor 1. Ele vai aparecer aqui exatamente, quarentena pessoal e todas as informações relacionadas com a quarentena pessoal. Tá certo? Ó, a quantidade de quarentenas, a quantidade de dias, a frequência negativa no dia da quarentena, a frequência positiva e a negativa, a data que se refere essa frequência negativa e essa diferença e também a frequência negativa. E a quantidade de dias de vida que a gente tinha no dia da frequência, da derivação noturna, ok? E aqui embaixo nós já explicamos da tela 1, né, de dados, que se refere à relação da nossa data de nascimento com a quarentena global do receptor que nos brinda essa lógica, que é Alejandra Casado. Já está explicado lá. Ok, então vamos utilizar, porque é um grande instrumento essa planilha, ok? Então, a derivação noturna tanto pode ser do receptor 1 quanto do receptor 2. Basta preencher a informação que vai aparecer no local certo. Bom, agora que nós já vimos essa planilha, parceiros, poderíamos chamar de parceiros e eventos, vamos seguir em frente e vamos ver o calendário. O calendário tem as informações, ou calendária, como queiram, tem as informações de cada dia, né? A frequência do ano inteiro, as frequências do ano inteiro. Qual é a utilidade desse calendário? Bom, se eu quiser localizar nessa tabela aqui, né, aqui está dividido, na verdade, o calendário como se fosse 2 semestres para poder caber na tela, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, nessa região que nós estamos vendo aqui, nós temos desse lado aqui, onde tem os 4 quadrantes, nós sabemos que esse quadrante aqui é o quadrante lógica, esse quadrante aqui é o quadrante inumano, o quadrante humano e, por fim, o contexto, né? Nós sabemos que o movimento da energia da Terra, né, da consciência da Terra, do nada, tem esse movimento aqui. Tanto que nós começamos aqui contando no dia 1º, 2, 3, 4, passamos para o outro quadrante, o quadrante 2, depois passamos para o quadrante 3, depois vimos para o quadrante 4. E aí o movimento começa. Se a gente quiser, nesse calendário, saber determinada frequência, onde é que está, para você não ficar procurando, basta digitar aqui, 113, por exemplo. Olha aí, o vermelhinho vai atrás, né? Vermelhinho nos aponta. Aqui embaixo tem para a volta 11, até a volta 11, e daqui até da 12 a 22, a soma de cada uma das colunas. Por exemplo, volta 1, a soma dá 136. Onde é que nós podemos ver isso? Então, na volta 1 seria a soma disso aqui, com isso aqui, com isso aqui e com isso aqui. A soma de todos esses números dá 136. Mas cada quadrante tem a sua soma. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 soma 10.
5, 6, 7, 8, soma 26. 9, 10, 11, 12, soma 42. E 13, 14, 15, 16, soma 58. A soma total dá 136. Então, isso aqui, na lógica, é utilizada essa numeração. Esses totais são importantes também. Como eu já disse, é coisa para outro vídeo tentar explicar cada coisa. E aqui a soma das frequências do anel de fogo, que nós já sabemos que dá 4.667. Então, muito simples esse calendário. Agora, o calendário mais útil que nós agregamos também nesta versão é o calendário, a calendária voltas. Por quê? Porque ficou bem fácil aqui que está separado volta por volta. Olha, volta 1, volta 2, volta 3, volta 4, até chegar aqui na volta 22, tá certo? Então, como é que a gente usa esse calendário aqui? Vamos usar a volta 1 como exemplo. O que que nós temos nela? Desse lado esquerdo aqui, né, e até o meio, nós temos o quadrante humano. Daqui para baixo, nós temos o quadrante não humano. Aqui nós temos o quadrante contexto, não é isso? E aqui nós temos o quadrante inumano. Pronto. A primeira linha, abaixo do nome, indica cada um dos passos. E, logicamente, cada um dos dias nessa linha de baixo. Aqui embaixo nós temos o calendário gregoriano. Aqui embaixo nós temos os números do calendário, da calendária, e pronto. Então, cada bloquinho desse aqui, né, refere-se a um quadrante com suas datas. Então, nós sabemos que o ano inicia aqui, a volta, né, inicia aqui com o primeiro dia do ano do calendário gregoriano. Vejam aí, ó, o calendário gregoriano é o dia 1º do ano. E aí vai até o dia 4, depois passa para o dia 5, ele sai da lógica e vai para o inumano. Do inumano vem para cá para o quadrante humano e do humano vem para cá já no dia 13, na frequência 13, né? E completa o primeiro ciclo, que é a primeira volta. Aí passa para a segunda volta. Agora, o que quer dizer essa soma central aqui, né? Essas somas centrais? 42, o que é? É a soma dessas frequências. 26 é a soma dessas frequências. 10 é a soma dessas frequências. 58 é a soma dessas frequências. Então, cada bloco de frequências, né, os 4 passos estão somados aqui no centro. E o que é 68? É a soma das frequências superiores, né? É a soma das frequências do inumano e do humano. O que é 68 aqui embaixo? É a soma das frequências da lógica com o contexto. E o que é 52? 52 é a soma vertical das frequências do quadrante humano e do eixo lógico, da lógica, não é isso? O que é 84? É a soma da soma do inumano com o contexto dos quadrantes, tá certo? E 136 é a soma desses 4 elementos aqui, ok? Então isso é o que resume o calendário voltas. Então, no mais é só acompanhar, né? Isso é para facilitar. Então, você quer saber determinada frequência, a primeira coisa é descobrir em que volta está, tá certo? E aí você vai para a volta correspondente e verifica qual é o dia do calendário gregoriano. E, logicamente, ao lado do calendário gregoriano vai estar o calendário da calendária, né? A frequência da calendária,
ok? Então, creio que de calendário, né, para explorar a calendária, já é suficiente essas informações dadas, ok? Vamos então ver agora o que nós decidimos batizar de Letrox. Com relação a essa planilha, onde a gente percebe que nós vamos escrever palavras e converter, e ela vai converter essas palavras para números, nós sabemos que na lógica global convergente, o universo nos fala através de números. E o alfabeto espanhol, que é o alfabeto padrão da lógica, ele converte esses números para palavras. O objetivo dessa planilha aqui é exatamente fazer a viagem ao contrário, ou seja, nós temos uma palavra em espanhol e vamos converter essa palavra para números, para os mesmos números que o universo nos falou. Então, essa é que é a lógica. Nós batizamos essa planilha de Letrox simplesmente para tornar mais fácil, mais amigável, e colocamos a volta 1, que é referente à primeira volta do alfabeto. Ou seja, nós sabemos que o alfabeto vai de 1 a 27 letras e por isso nós chamamos de primeira volta. Tem a Letrox quinta volta, que se refere já à quinta volta do alfabeto, ou seja, como se nós multiplicássemos por 5 o valor de cada letra. Por que que nós colocamos? Porque, historicamente, tem sido utilizado nos eventos, às vezes a primeira volta e às vezes a quinta volta. Vejam aí que nós estamos mostrando a primeira volta, que vai até 27, de 1 a 27, enquanto que o alfabeto utilizado na quinta volta, ele vai de 109, vamos ver, de 109 até 145. Vamos então ver como a gente utiliza efetivamente. É bastante simples. O que é necessário é a gente utilizar uma palavra em espanhol, né? A não ser que seja nome de pessoa, mas uma palavra normal para ser convertida precisa ser em espanhol. Então, digamos que a gente, vejam aí, tem várias palavras já escritas, né? E se nós tivermos mais uma, podemos colocar, por exemplo, plenitude, e o resultado é 104. E é importante ver que essa coluna da direita aí, que dá 125,84, se refere à lupa. Lupa, todos que estamos na lógica global convergente conhecemos como sendo uma ampliação, né? É como se fosse a luz da verdade. O número 104 diz algo e o número 125, essa cifra que está aí, ela amplia o significado desse 104. Todos nós já sabemos como isso funciona. Do lado direito aí nós temos, apenas por curiosidade, nós deixamos que aparecesse os números representativos de cada uma das letras que a palavra, no caso plenitude, tem, assim como das outras. Então, essa é a forma da gente calcular na primeira volta. Na quinta volta não é diferente, apenas colocamos na área verde a palavra e aí agora nós temos 968 como a conversão principal na primeira volta do alfabeto e 1171,28, que é o número decorrente da lupa, tá certo?
como eu disse, essa interpretação desses números precisa ser estudada, precisa ter consciência, então por isso que nós não queremos fazer isso agora, comentar agora, para não misturar. O objetivo desse trabalho aqui é mostrar apenas o funcionamento dessa planilha. A planilha de quarentenas, a gente deve utilizar para alimentar o observatório. São duas planilhas que nós vamos utilizar para alimentar o observatório e até para conhecer como é que a lógica funciona. Então, nós temos aqui, nós sabemos que nessas planilhas todas, as áreas verdes são áreas que a gente pode alterar. Então, nós temos aqui, por exemplo, informar a primeira derivação noturna, vamos dizer que tenha sido no dia 10/2/2014, mas ela não gera aqui nenhuma alteração ainda. Vamos repetir aqui, 10/2/2014, certo? A derivação noturna está informada aí. E aqui a data do nascimento. Vamos colocar aquela data lá, 12/1/1984. Opa, tem que ser em cada bloquinho. 12/1/1984. O que acontece quando eu colocar isso aqui? Olha, aí dá a data de concepção. Para que a data de concepção? Lembram do observatório, né? Então, é para você não ter o trabalho de fazer conta nos dedos. Então, deixa eu ver onde é que está aqui o observatório, olha aí. Aqui é a imagem do observatório completa, né? Então, tá aí. Aí o observatório tem uma série de informações aqui. Deixa eu ampliar aqui para ver, ó. Data do nascimento, data de falecimento, se for o caso, país, código telefônico do país, cidade, código telefônico da cidade, latitude, longitude, a longitude normal, né? E a longitude Paris, que nós sabemos que há uma diferença entre a latitude Greenwich e a latitude que nós utilizamos, a longitude, aliás. Pois bem, onde é que está aqui? Eu abri para mostrar aonde está a data de concepção. Nós colocamos bem aqui em cima a data de concepção para poder fazer o observatório. Então, aqui nós temos a razão de calcular, da gente calcular coordenadas. Enrolei aqui, pronto. A gente calcular a data de concepção. É para que ela apareça, para que a gente lance lá no observatório. E aqui, nós não vamos entrar tanto nesse mérito, é só para mostrar um exemplo de cálculo da quarentena pessoal, né? Personal. Tem dois exemplos aqui, você não interfere, e aqui uma informação também que é para a gente saber. Por exemplo, o que é isso aqui? Calcule sua quarentena. Quando você põe a data aqui, você sabe o dia do ano em que essa quarentena iniciou e o total de dias de derivação que teve no ano. Ou seja, se você começou veja que a soma dá 365. E quantidade de dias de derivação no primeiro ano. São informações que podem ser importantes em determinado momento. E aqui calcule sua quarentena pessoal hoje. Quantas, se você lançou lá essa informação, aqui vai aparecer. Se fosse, por exemplo, 12/1 de 2013, tá aí. Hoje você estaria com 49 frequências, 1930 dias de derivação e 49 quarentenas, certo? Quarentena pessoal no início até o fim do século, do ano 2020, aliás. Então está tudo aqui informado. E aqui, cálculo da quarentena global até hoje.
A quarentena global, como todos vocês sabem, refere-se ao emissor que está passando toda a lógica global convergente para nós, que é Alejandra Cassada. Esse dia 14 de 2 de 2012 é a data da quarentena que inicia a quarentena global. Então, é uma informação que pode ser útil. E aqui a informação da quarentena global até 2020. Pois bem, então, nós, com isso aqui, demos uma informação de como alimentar a data de concepção de cada receptor para colocar no observatório e outras informações que podem ser úteis porque há pessoas que são um pouco mais curiosas, né? Vamos então para as coordenadas. Que coordenadas são essas? Coordenadas geográficas. Para que nós precisamos mexer com coordenadas geográficas? Porque aqui no observatório, neste campo aqui, nós temos que informar qual é a latitude do lugar que nós nascemos, a latitude em relação a Greenwich, qual é a longitude do lugar que nós nascemos, também em relação a Greenwich, e depois a longitude Paris, em relação ao lugar. O que é longitude Paris? É porque a lógica global convergente, ela não usa a linha de Greenwich como referência, usa a linha de Paris. Então, qual é a utilidade da planilha? A planilha é exatamente para que a gente faça essa conta sem precisar fazer os cálculos que realmente não são fáceis. A gente pode vir aqui no Google e colocar aqui, vamos colocar aqui Florianópolis. Então, observe que quando a gente chama a cidade de Florianópolis e coloca mapas, nessa linha aqui que está, aparece as coordenadas geográficas. Possivelmente aqui, a primeira delas que está aqui, elas aparecem com sinal de negativo antes. Aparece com sinal de negativo antes, olha aqui. Está aqui. Primeiro aparece aí a coordenada que deve ser a latitude, e depois, no finalzinho, aparece a longitude. Então, essas duas informações aqui são valiosíssimas, né? Pronto. Esse é um jeito de conseguir. Agora, o que você vai fazer com esses números? Nada, né? Porque eles são para você e para mim, são falar grego, né? Então, você tem uma outra forma de localizar essas coordenadas que não seja essa do Google. Mas digamos que você conseguiu só essas aí. Então, o que você vai fazer? Então, de posse dessa aqui, que é para ser a primeira é sempre a latitude, nós chegamos bem aqui, olha, converter coordenadas decimais para graus. Então, eu venho bem aqui, simplesmente colo. Olha aí, mudou a numeração. Então, significa que as coordenadas referente à latitude de Santa Catarina, né, no caso lá de Florianópolis, é isso aqui, tá certo? Aí eu vou para a longitude. Longitude é a outra informação. Vamos botar logo o ponto aqui, a vírgula, né, para já cair bonitinho lá. Então, vou lá e coloco a longitude. Olha o que vai mudar. Pronto, ó, tá aqui. Então, eu encontrei a latitude e tá. O que eu quero mostrar aqui não é o fato de encontrar, que nós vamos encontrar isso pronto, mas é de calcular quanto vai dar o meridiano Paris, ou seja, quanto você vai precisar lançar neste campo aqui, sem precisar calcular nada. Então, você, no caso, se aqui fosse Florianópolis, a latitude você ia informar aqui, a longitude Greenwich, a normal, aqui, e aqui a diferença. Qual é a diferença? Essa aqui. Você ia colocar já aqui, tá certo?
porque a diferença aqui de cálculo já está, que é estabelecida pela lógica global, já está aqui em decimal também. Então, o que nós fizemos aqui? Nós convertemos coordenadas geográficas decimais para graus. Então, mas eu vou mostrar como você encontrar essas coordenadas já nesse ponto. Aí você teria que trazer para outro lugar. Mas existem sites... Pronto, está aqui. Está aqui, olha. Está vendo aqui esse site? Você pode copiar esse endereço aí. É isso? Apollo11.com. Bom, vamos lá, nós estávamos em Florianópolis, né? Então, Florianópolis é Santa Catarina. Santa Catarina... é porque a capital está em cima, sempre aprendendo. Pronto. Aí, nós temos aqui embaixo as informações. O que foi que nós dissemos lá? Que a latitude era 27, 35, 48. Às vezes apresenta uma pequena diferença. Vamos ver, olha, 27, 35, lá está 48, aqui está 42. Não é relevante essa diferença, não vai impedir que você seja localizado pelo ser original. E que a outra informação é que a longitude é 48, 32, 57. Que longitude é essa? Longitude, olha, 48, 32, 54. Dá sempre uma diferença. Então, essas estão localizadas direitinho. Então, você encontra e aí já não é o caso de você usar. Se você quiser tiver os números negativos e quiser converter para graus, é aqui. Mas se você tem os números de cada um desse jeito que nós estamos conseguindo aqui agora, o que você precisa é só da diferença, não é isso? Então, com essa informação aqui, você pode vir 27, 35, 48, aí já é a tabela de baixo. Bom, eu quero converter graus para decimais, mas a ideia aqui, na verdade, é obter a soma. Então, vamos lá, eu já sei que aqui é 27, aqui é 35 e aqui é 42. Vamos por aqui mesmo, por esses números que estão aqui. E aqui embaixo é 48... Bom, qual é efetivamente a utilidade dessa planilha aqui? Nós já dissemos, né? A utilidade dessa planilha é obter a informação sobre longitude Paris. Para quê? Para colocar aqui neste campo do observatório. Nós colocamos aqui a latitude Greenwich, a longitude Greenwich e a longitude Paris. Nós sabemos que, no caso aqui, Paris fica depois no mapa, né, olhando no globo terrestre, e em relação à linha central, que informa a longitude, nós sabemos que Paris fica depois da linha de Greenwich. Então, para obter a linha correta, nós temos que somar a longitude de Greenwich com a longitude com a diferença que foi informada por Alejandra Casado, que nós vamos já dar, que corresponde à distância entre Greenwich e Paris. Então, se nós somamos a longitude Greenwich, esse pedacinho dessa distância, dá a longitude que nós chamamos de longitude Paris. Então, essa planilha aqui tem esse objetivo de calcular para a gente. Por quê? Porque você vai entrar nos sites e vai localizar informações sobre a longitude de Greenwich, não vai achar de Paris. E para de Paris nós precisamos calcular. Então, nessa planilha aqui você tem a primeira opção, converter coordenadas decimais em graus. Nós fomos lá no Google e mostramos como obter essas informações. De algum modo pode chegar para a gente em graus. Aí como é que a gente faz para converter para
nós podemos obter não em graus, em decimais. Como fazemos para converter em graus, né? É só lançar aqui nessa área verde e aqui nós vamos ter os resultados. E abaixo vamos ter já a soma, né? Que o número está interno. Vou até antecipar, lá embaixo está aqui, o número que deve ser somado é 2, 17 e 32. Para você não fazer isso manual, você faz aqui. Então, quando você informa a latitude em decimais e longitude em decimais, você obtém elas em graus, tá certo? E lança na planilha aqui, latitude e longitude. Só que a Paris você obtém aqui embaixo e lança aqui, certo? Mas pode haver necessidade de você fazer o contrário, ou seja, você tem aqui as coordenadas geográficas em graus, aí lança, que é o caso de Florianópolis que nós pegamos, lança aqui, tá certo? E vai dizendo se é sul, se é oeste e tudo, e o número vai saindo aqui em graus. E também embaixo tem aqui a longitude de Paris, tá certo? Outras informações aqui. Há casos, inclusive, que além de graus tem hora, que não é o caso dessa frequência, né? Vamos ver então, olha aqui, vamos lançar aqui Florianópolis para ver. Florianópolis, pronto. Quais são os números de Florianópolis? 27, 35, 42, da latitude. 27, 35, 42. Só para confirmar que vai dar o número lá de cima. É sul, né? Nós estamos no sul do mundo, da Terra. E a longitude é 48, 32 e 54. Aí eu lanço aqui oeste. Pronto, olha aí. Viu? A mesma informação que nós colocamos lá em cima. Então, esta planilha aqui, né, com a de quarentenas, tem o objetivo de alimentar o observatório, tá certo? E isso finaliza a nossa apresentação e dizendo que à medida que tiver novas informações, novos acréscimos na planilha, aquelas pessoas que compraram já recebem a atualizada. Quem não recebeu, por gentileza, entre em contato para a gente poder fazer essa atualização. Voltando aqui para a página principal, né, onde a gente começou, hoje já é outro dia, tivemos que dar continuidade no dia seguinte, hoje é o dia 26 de abril de 2018 e é o dia 116 do ano e a frequência 249, frequência negativa 249, tá certo? Então, essas informações, como nós dissemos, são relacionadas com a Terra. E aqui está, nessa coluna aqui, onde tem esses números em cinza ou azul claro, o dia em que iniciou cada uma dessas coisas aqui, segundo a informação da própria Alejandra Cassato. Aqui embaixo, como nós vimos, nós temos as informações relacionadas ao receptor, a cada antena biológica. E assim nós encerramos, esperando que tenha sido útil. Se precisar de informações, por favor, entrar em contato através do e-mail lgcbrasil@logicaglobalconvergente.com.br. Estamos à disposição, um abraço a todos e nos comunicamos em breve.